Hello, seres de luz, Thay na área. Hoje nós vamos falar sobre o que é método de mentoria e por que transformar o seu conhecimento em um método, em uma metodologia de ensino. Conteúdo poderosíssimo, um dos conteúdos mais importantes, inclusive, do meu processo de mentoria, e eu vou te dar dicas poderosas aqui para que você desperte, tenha insights para você transformar o seu conhecimento em um método. Se você não é inscrito no canal e é um profissional do conhecimento que quer monetizar esse conhecimento com mentorias, consultorias, com infoprodutos, você está no canal certo. Se inscreva no canal, ative o sininho e depois vai na playlist de mentorias, que lá tem conteúdos poderosos para você fazer acontecer e destravar aí o seu conhecimento e multiplicar para mais pessoas. Então, bora fazer acontecer. Bom, e afinal, o que é um método? Um método é um caminho, é um processo, é uma metodologia, é um passo a passo aonde nós fazemos com que a pessoa transite saindo de um ponto A e indo para o ponto B, ou seja, de um ponto que ela não tem um conhecimento para um ponto que ela vai ter um conhecimento, um resultado e uma transformação. Então, o objetivo de você criar um método é você transmitir o seu conhecimento, facilitando a jornada aí do seu mentorado, reduzindo o percurso de aprendizagem, ou seja, quando você aprendeu aquilo que você gostaria de ensinar, você percorreu vários caminhos e esses caminhos aí provavelmente tiveram caminhos tortuosos, onde você caiu, você levantou, depois você caiu de novo, você levantou. Não significa que o seu mentorado não vai cair, não vai levantar, mas ele pode cair menos vezes e ter que se levantar menos vezes, ou seja, ele pode ter menos dores para aprender aquilo que você aprendeu, se você criar uma metodologia para transmitir esse conhecimento, facilitando a vida desse mentorado, dessas pessoas que vão usufruir aí de todo o seu aprendizado. Então, criar um método é facilitar a vida do nosso cliente, dos nossos mentorados ou dos nossos alunos, para que eles façam um percurso mais leve, com menos dores, mais assertivo, gastando menos energia, menos tempo, menos dinheiro. Por isso que as pessoas vão querer investir aí na sua mentoria, ou na sua consultoria, ou no seu curso online. Exatamente por quê? Porque elas querem encurtar tempo e acelerar resultados. E por isso que, à medida que você cria um método e que você vai aprimorando cada vez mais esse método tende a ficar cada vez melhor, mais empático, porque entende efetivamente as dores do seu cliente, mais assertivo, mais transformador e mais desejado, porque quanto mais transformação e resultados você gera aí para o seu público, mais provas sociais, que são os depoimentos, você vai estar gerando, e mais as pessoas vão demandar aí da sua especialidade. Então, quando você cria um método, você se posiciona também como um especialista na área, porque quando você tem um conhecimento que você consegue transmitir para as pessoas, você se tornou especialista naquilo. E por isso que é tão importante você se posicionar aqui no mundo digital como um especialista, uma pessoa que entende muito de alguma coisa, tá? Quanto mais especialista você for, mais demandado você vai ser. Quanto mais genérico você for, e mais difícil vai ser você criar um método, por exemplo, para você replicar para muitas pessoas aquele conhecimento, e menos demandado você vai ser, porque a pessoa, quando ela está com um problema, com uma dor específica, ela quer ir no médico, por exemplo, ela está com dor na coluna, ela vai no médico, no clínico geral? Não, ela vai num ortopedista. Ela está, por exemplo, com problema no coração, ela vai no cardiologista. Então, as pessoas querem procurar especialistas para resolver os seus problemas. Então, quando você se posiciona como especialista e ainda você cria um método, com uma metodologia, um passo a passo, você dá mais segurança para o seu mentorado, você dá mais clareza para esse mentorado e para você também no processo de aplicação da sua mentoria. Você também facilita a sua vida como mentor, ou como consultor, ou como um infoprodutor de curso online, no momento que você tem um passo a passo e que não basta ser um passo a passo aleatório, tá? O grande segredo do método, de ter uma metodologia inteligente, é que ele seja um processo transformador. Então, desde o início do processo, ele tem que ir transformando e gerando resultados, pequenas vitórias para o seu mentorado, né, para o seu aluno, até chegar à grande transformação final. Então, a pessoa vai vivenciando o processo, entendendo que ela está evoluindo, entendendo que ela está aprendendo, entendendo que ela está
se transformando, que ela está tendo pequenas vitórias. E é exatamente isso que eu ensino no meu processo de mentoria. Eu ensino meus mentorados a estruturarem um método de mentoria, transformarem o seu conhecimento em um método e a criar um método inteligente, aonde o mentorado vai vivenciando uma experiência dentro da sua mentoria ou dentro do seu curso e vai se sentindo muito transformado, muito impactado com tudo aquilo que ele vai vivenciando. Então, quando meus mentorados chegam aqui na mentoria, uma das primeiras perguntas que eu faço para eles: você já tem um método? A pessoa fala: não, eu não tenho método não, eu nem sei o que é método direito. E eu começo a investigar a pessoa para entender o que ela faz, como que ela fez, como que ela chegou naquele resultado, por que ela quer ensinar o que ela quer ensinar. E no meio dessa investigação eu descubro: você tem um método, tá? Então, gente, isso não é uma coisa incomum, tá? Todos nós que transmitimos algum conhecimento, temos alguma experiência, nós já temos um método. Só que isso é inconsciente. É igual a dirigir. A gente começa a dirigir. Como que você aprendeu a dirigir? Teve todo um passo a passo, um processo para a gente começar a dirigir, não é mesmo? Depois se torna automático. A gente nem lembra mais qual que é o método que nós passamos para aprender a dirigir, a virar o volante, a fazer a baliza. Fica tudo tão automático que a gente não sabe que a gente passou por uma metodologia de aprendizado para aprender a dirigir, a passar a primeira, a passar a segunda, a dar seta, a olhar o retrovisor. E aqui, com o seu conhecimento, é a mesma coisa. Você faz tudo de uma forma tão natural, tão automatizada já, que você não sabe que aquilo que você ensina tem uma metodologia por trás, tem um passo a passo por trás, e que essa jornada que você percorreu, que se você analisar, você não tem ideia que você já criou um método poderoso e às vezes você tá aí comendo mosca e não sabe que você pode transmitir isso para mais pessoas, monetizar o seu conhecimento e que esse processo é um processo poderoso para ajudar mais pessoas e para multiplicar não só o seu conhecimento, mas como também os seus ganhos através dessa metodologia que provavelmente você tem e que você desconhece. Então, por que é importante você transformar esse conhecimento seu em um método, em uma metodologia de ensino? Porque isso vai facilitar todo o processo de transmissão do conhecimento. Quando você tem um método também, você tem um mapa, você consegue ver o todo, né? E com todos os caminhos que serão percorridos para a pessoa atingir aquele resultado, você se sente muito mais seguro para vender, inclusive, as suas mentorias, os seus produtos, porque você sabe que aquele método é efetivo e que vai levar a pessoa a uma transformação se ela seguir aquele passo a passo. Então, isso facilita a vida do mentor e a vida do mentorado. Você dá muito mais segurança também para esse seu mentorado, para esse seu aluno, porque você pode falar para ele: confia no método, que se você seguir esse caminho e executar tudo que eu estou te passando, você vai conseguir atingir os resultados que eu estou prometendo para você com essa metodologia. Então, gente, isso é muito poderoso. Vocês não fazem nem ideia de como ter uma metodologia te dá segurança e dá segurança para o mentorado, tá? Quando eu começo um processo de mentoria, uma das primeiras coisas que eu falo para meus mentorados: confie no método. Por quê? Porque se a pessoa começar a ficar questionando: mas será que isso funciona? Será que aquilo não funciona? Será que isso serve para mim ou será que não serve? Como eu já validei esse método, como eu já testei com outros mentorados e como eu confio naquilo que eu estou fazendo, porque o método a gente vai aprimorando a cada aplicação com cada mentorado, então isso te dá segurança para você falar para o seu mentorado: pode confiar que se você fizer a sua parte, você vai colher os resultados. Então essa metodologia te dá essa segurança, essa tranquilidade para você transmitir o seu conhecimento e saber que a pessoa vai atingir um resultado com todo esse conhecimento que você está transmitindo. Então, a partir do momento que você estruturou esse conhecimento em um método, você pode aplicar esse conhecimento em uma mentoria, em uma consultoria, em um curso online. Não precisa ser especificamente só em uma mentoria. Mas na mentoria, o processo é mais interessante e gera mais resultados porque você tem um método, você tem um mentorado e você pode acompanhar esse mentorado e no processo da mentoria ele vai te dar o feedback das suas dificuldades, das suas dores e daquilo que ele não está compreendendo direito, e você já pode estar ali de imediato, tá dando feedback ou tá dando algum recurso que vá efetivamente suprir a dor daquela pessoa. Por isso que a mentoria ela é tão poderosa, porque na mentoria a gente consegue, mesmo tendo um método,
ajustar esse método de acordo com a realidade dos mentorados que vão passando pela nossa mentoria. Isso significa que o seu método não é uma coisa engessada. Isso significa que o seu método é um processo que já vai estar estruturado, mas que tem a flexibilidade de você ir ajustando no processo à medida que você vai aplicando. Então, esse método ele deve ser um processo flexível e empático, ou seja, tem que ter alta empatia para ver que nem todo mundo vai se enquadrar na caixinha, mas que fazendo pequenos ajustes, você pode ajudar o seu mentorado a atingir o resultado para que efetivamente ele consiga usufruir da estrutura como um todo. Então, são pequenos detalhezinhos, às vezes, que para aquele mentorado não vai fazer sentido ou que ele não entendeu dentro do seu processo. Você vai lá e melhora e valida ainda mais o seu método. Então, é importante ressaltar que esse método não é só para conhecimentos técnicos, ele também pode ser aplicado para experiências de vida. Então, vou dar um exemplo de uma mentorada que passou por um processo de divórcio e está criando uma mentoria de como recomeçar a vida, o recomeço. Nesse processo, ela nunca imaginou que ela poderia ter um método, mas trabalhando com ela, eu sei que para ela ter chegado ao nível de transformação que ela chegou, ela passou por toda uma experiência durante anos, passou por toda uma vivência e, por fim, ela conseguiu recomeçar, ela conseguiu renascer, ela conseguiu transcender. Qual que foi a experiência? Qual foi o passo a passo? O que ela fez durante esses anos até chegar aqui nesse processo de recomeçar e de transcender e de ajudar outras pessoas agora com esse conhecimento? Se ela quer ajudar as pessoas com esse conhecimento é porque ela tem algo a ensinar. E é esse algo a ensinar que a gente vai resgatar através de toda a experiência que ela vivenciou. Toda essa experiência vai virar uma metodologia de ensino através do conhecimento dela que a gente vai colocar dentro desse método, certo? Sendo que, reforçando, não é uma coisa que se enfia dentro de uma caixinha e fica engessada, não. O método, ele é flexível e a gente vai ajustando esse método até ele ficar cada vez mais poderoso e ajudar as pessoas de forma cada vez mais assertiva. Então, esse método não é só para um conhecimento técnico, ele pode ser também para uma experiência de vida, uma transformação que você passou, que você vivenciou e que você não faz nem ideia dos passos que você percorreu para chegar na transformação que você chegou. E é toda essa experiência que vai ser transmitida de uma forma inteligente para as pessoas de agora em diante, aonde você multiplica o seu conhecimento, leva a luz para a vida das pessoas e multiplica também os seus ganhos, a sua liberdade de tempo, a sua liberdade geográfica, tudo isso no mundo digital, no mundo online. E é o que eu te ensino a fazer. Então, se você precisa de ajuda com isso, vem comigo, vem fazer acontecer. Clique nos links que eu estou deixando aqui embaixo. Tem um e-book também gratuito para você baixar aqui, falando do passo a passo para você começar a criar a sua mentoria. E vamos juntos fazer acontecer. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Beijo, gente.